Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Cheio de notícias não, hoje estamos com um caminhão cheio de notícias do Timão atualizadas. Temos aí falando sobre o mercado da bola, sobre contratações, sobre possíveis reforços. Vamos falar também sobre a partida importantíssima que o Corinthians tem hoje, com alguns desfalques e possível estreia do nosso novo reforço Lucas Veríssimo. Vamos falar também sobre o jogador do Corinthians que já se despediu do elenco e sobre o Roger Guedes, que vai receber proposta agora do time do Catar, tá fiel? Proposta aí com valor altíssimo, temos que nos preocupar sim. Vou deixar você atualizado, o que tem de mais atualizado do Corinthians você vai ver nesse vídeo. Mas de antemão gostaria de pedir para vocês humildemente, para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no nosso canal, porque aqui trazemos notícias do Corinthians todos os dias, com a forma mais transparente e clara possível. Então, vamos iniciar o vídeo falando da partida que o Corinthians tem hoje diante do Vasco da Gama, na Neoquímica Arena. É um jogo importantíssimo para o Corinthians. Por que, corintianeiro? Por vários fatores. Primeiro, o Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 9 pontos. Das últimas 5 partidas do Vasco, ele perdeu 4. Então o Corinthians tem tudo para fazer uma grande partida e consolidar ainda mais o seu elenco. O Corinthians faz 6 jogos que não sabe o que é perder. Nas últimas 6 partidas o Corinthians não perdeu. Isso é muito importante para aumentar a confiança do elenco. Isso é essencial. Desde a derrota do Corinthians para o América Mineiro no primeiro jogo da Copa do Brasil, de lá para cá o Corinthians não perdeu mais. Isso serve para afastar aquela assombração que nos assombrava, que deixava os jogadores com o psicológico abalado, sem conseguir ser produtivos. A confiança, ela é muito importante em qualquer time de futebol. E a confiança do Corinthians está em alta. E é importantíssimo que a gente não perca essa confiança. E vamos jogar dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. Então temos tudo aí para fazer uma ótima partida. E o Corinthians vem com novidades em campo. O Corinthians terá alguns desfalques também. O zagueiro Murilo, por exemplo, não vai para jogo, tá? Recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida de hoje. O Matias Rojas segue como dúvida, porém, acredito que é muito difícil o jogador jogar. O Bruno Maziotti, junto com o departamento médico, estava tentando acelerar a volta do jogador para ele jogar o primeiro jogo contra o São Paulo na decisão da semifinal. Não foi possível e não tem o porquê o Corinthians acelerar a volta do jogador agora. O jogador vai seguir no departamento médico, até para o Corinthians não correr riscos dele machucar novamente por uma volta precipitada e ficar mais tempo parado. Vamos continuar também com a ausência do Gabriel Moscardo, que operou da apendicite e não vai para o jogo de hoje. Acredito que para o lugar do Murilo, Bruno Mendes deve ser a primeira opção do Vanderlei Luxemburgo para o jogo. Com exceção desses 3 jogadores, o Timão deve entrar em campo com o mesmo time que entrou contra o São Paulo. É força total e o Vanderlei Luxemburgo está certo. Devemos ganhar, jogar bem e afastar desse flerte da zona de rebaixamento de vez. Até porque o Corinthians também tem um jogo a menos diante do Grêmio que foi adiado, que pode nos consolidar ainda mais no Campeonato Brasileiro e afastar essa crise ainda mais. Podemos também ter a possível estreia do Lucas Veríssimo, que já saiu no boletim informativo da CBF e está pronto para estrear pelo Corinthians. O zagueiro também falou que está confiante e não vê a hora de estrear pelo Timão. Acredito eu que o zagueiro deve começar no banco a partir de hoje e deve entrar alguns minutos do segundo tempo ou quem sabe jogar aí um segundo tempo inteiro. Mas eu quero que vocês comentem aqui. Sua opinião é de grande valor para o meu canal e eu respondo todos os comentários sem exceção. Inclusive eu adoro o comentário de vocês que é de grande relevância. Quero que vocês chutem aí qual será o placar da partida de hoje. O meu placar é 3-0 para o Corinthians, consolidando mais o nosso elenco. Mas eu quero saber qual é o placar que você acha que vai ficar na partida de hoje. Fiel,
Agora, sobre o mercado da bola, temos notícias importantíssimas aí. Primeiro, quero passar para vocês o seguinte: faltam apenas 3 dias para o mercado da bola no Brasil, mercado de transferência, janela de contratações, fechar. Fechando, não existe mais possibilidades de chegar contratações no Corinthians, a não ser, com exceção, de jogadores que não têm vínculos contratuais. Jogador que está sem contrato, sem clube, pode realizar contratações normalmente, tá, fiel? Porém, o mercado fecha no dia 2 de agosto e dificilmente algum jogador fica livre de contrato em agosto. Agora é mais só no final de dezembro. Às vezes algum jogador ou outro da Europa, mas eu acredito que se fechar o mercado, não vai vir mais ninguém. Corintianeiro, faltando poucos dias, é possível que o Corinthians contrate alguém? É possível sim, fiel, e eu vou explicar para você aqui todos os detalhes, tá vendo? Por isso que é importante você se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Aqui eu trago tudo detalhado para você da forma que você merece. É possível sim, e eu vou explicar o porquê. O Corinthians, ele briga para a contratação de 2 laterais. O Alan Rodrigues, que é do Rosário Central, que eu já expliquei, jogador de 22 anos, seleção paraguaia, está fazendo um ótimo papel lá. O Corinthians fez uma pré-análise do jogador e tem interesse no jogador porque é indicação do Vanderlei Luxemburgo. O outro lateral esquerdo é o Paulinho, que joga no futebol da Dinamarca. Esse jogador também já teve passagens pelo Bahia e uma das suas principais características é a recomposição de bola. Corintianeiro, mas eu já vi notícias aí que está descartado, que eles não vêm mais pelos valores pedidos, fiel. Vou passar algo muito importante aqui para vocês. O Lucas Veríssimo também estava descartado. Ninguém do YouTube, e eu sou comunicador do YouTube, doa quem doer, eu me importo com você. A transparência comigo e com você tem que ser total. É esse o meu principal objetivo aqui. Nós, comunicadores do YouTube, nós não sabemos de tudo. Nem tudo nós sabemos. Tem contratações que nem os conselheiros do Corinthians sabem. Se o Corinthians estiver negociando as 7 chaves, a gente fica sabendo sim antes, porque trabalhamos apurando informações, mas depois, às vezes, depois de contratado. Existem essas exceções. O Lucas Veríssimo, por exemplo, ninguém deu. Só deu depois de muito tempo. E foi do dia para a noite também. Foi muito rápido a negociação com o Lucas Veríssimo. O Corinthians foi lá negociar, não, beleza, tal, fechou. Aí depois de alguns dias, quando o jogador já estava sendo cogitado para desembarcar em São Paulo, que espalhou a notícia. Então, o Corinthians pode fechar com um lateral desse na mesma questão do Lucas Veríssimo. Às vezes negociações aí já estão super avançadas, faltando apenas o carimbo ou apenas uma assinatura. Não estou falando que está, estou falando que pode. E contrato fecha de um dia para o outro e nós fica sabemos depois. Então nem todas as contratações, nem todas as negociações nós ficamos sabendo de imediato, tá, fiel? Então pode ser que o Corinthians negocie as 7 chaves com sigilo total, até para não despertar interesse de outros clubes e venha anunciar aí. O que sabemos é que o Corinthians, que é prioridade do Corinthians contratar um lateral esquerdo. O Vanderlei Luxemburgo e a diretoria entende que estamos com um grande problema no lateral esquerdo. O time do Corinthians tem deficiência na lateral esquerda com o Fábio Santos e o Bidu, que não conseguem produzir um bom futebol. Tá, fiel? Então o que eu queria passar aí para vocês rapidinho sobre o mercado da bola de contratações é isso, porque temos notícias importantíssimas ainda nesse vídeo. E vamos falar agora. O Barleta já se despediu do elenco do Corinthians, não faz mais parte do clube, tá, fiel? Barleta não faz mais parte do Corinthians, foi vendido seus direitos federativos para o Ceará. O Corinthians não emprestou não, o Corinthians vendeu o Barleta para o Ceará. O jogador teve 6 jogos pelo Timão e não conseguiu agradar a comissão técnica e não conseguiu desempenhar realmente um bom futebol, nem no campo e nem no treinamento. Porque se o jogador é um leão de treino, se o jogador está treinando bem, com certeza a comissão não deixa vender. Porque esse jogador pode ter perspectivas futuras dentro do clube, que não foi o caso do Barleta. Os valores da venda ainda não sabemos, mas amanhã eu vou trazer para você todos os valores da venda do Barleta. Espero que tenha vendido pelo mesmo valor que comprou. O Corinthians comprou o Barleta por 6 milhões de reais. Espero que
que se não chegou nos 6 milhões de reais, que pelo menos tenha aproximado desse valor. Fiel, ainda sobre o mercado da bola e como nem tudo é flores, Roger Guedes, como a gente achava que tudo tinha acabado, volta a ser cobiçado e dessa forma mais agressiva pelo time do Catar. Exatamente, fiel. Roger Guedes, nosso principal jogador, sendo cobiçado aí novamente. E dessa vez o negócio vai pegar. A proposta vai chegar com papel timbrado e tudo. Corintianeiro, quais os valores do Roger Guedes para ele sair do Corinthians nessa proposta? Para a gente ter uma análise se é possível a gente perder o jogador ou não. Fiel, ninguém sabe os valores. Sabemos que o interesse é quente e que a proposta vai chegar nos próximos dias agora. Até porque a janela lá fecha só em setembro. Então eles têm muito tempo. Porém, eles querem um jogador de imediato. Quais são os pontos negativos? Primeiro, esse povo lida com petróleo. Quando eles querem trazer o jogador, eles vêm e já fazem uma proposta para tirar. Segundo, eles sabem e nós sabemos que o Roger Guedes é o principal jogador do time. O Roger Guedes é o titular absoluto, o Roger Guedes é o artilheiro do time. Então, se nós temos essas informações, eles também têm. É aí que está o problema. Eles vão chegar com uma proposta muito alta. Eles sabem que para tirar o Roger Guedes do Corinthians, não vai ser qualquer proposta que vai atrair o jogador e que o Corinthians vai liberar também. Então, eles sabem que por se tratar do principal jogador do time, deve pintar uma proposta aí altíssima pelos direitos federativos do jogador. Devemos lembrar também que Roger Guedes tem a maior parte dos seus direitos federativos, seus direitos econômicos. O Roger Guedes tem 60% e o Corinthians 40%. Então, Roger Guedes aí, se aceitar uma possível negociação fora, deve levar uma bolada de dinheiro, fora as luvas que é oferecido somente para o jogador. E o clube não tem nenhum vínculo com as luvas que é oferecido. Então, fiel, vamos aguardar aí, vamos esperar, vamos torcer para que o Roger Guedes pense em seleção brasileira, pense em continuar no Corinthians, porque se o Roger Guedes sair, será uma perca enorme para o timão. Já não basta o Murilo, que está sendo cobiçado pelo Fiorentina, que recebeu uma proposta recente agora, multimilionária do clube italiano. A vantagem é que ele pode receber uma proposta ainda maior do Fiorentina. O Corinthians pode vender bem o atleta, mas também não acredito que vai recusar novamente, porque a primeira proposta já foi altíssima. O Corinthians pode vender novamente, pode chegar uma nova proposta da Itália aí, que pode complicar ainda mais a situação, até porque o Corinthians tem metas orçamentárias para bater, tem metas de vendas. Para vocês terem uma base, o Corinthians tem que bater 100 milhões em vendas para bater com o balanço financeiro até dezembro. E isso periga, ainda deixa mais perigoso ainda essa janela de contratação, essa janela de propostas por Roger Guedes, por Murilo, por Guilherme Biro, porque o Corinthians tem metas para bater. E desses 100 milhões, o Corinthians só vendeu o Pedro por 9 milhões de euros e o Lucas Piton para o Vasco por 16. Então o Corinthians ainda tem uma meta a alcançar e tem vários frutos na mesa bons, jovens, com perspectivas de futuras, que podem gerar muito dinheiro para o clube também, mas também fazer com que o nosso elenco se enfraqueça, porque eles são engrenagens vitais hoje para o elenco do Corinthians. Fiel, o que eu queria trazer para vocês hoje de notícia do Corinthians é isso, é o que tem de mais atual do Timão. Meu muito obrigado pela sua presença, não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, e vai Corinthians!